tenho que ter uma proximidade, Uma uma empatia. empatia. Tem hora, esses dias mesmo, uma paciente falou uma coisa assim, com tanta intensidade, e era uma coisa boa. Não teve como, assim, a lágrima veio, meu olho encheu de lágrima, porque ela falou com tanta verdade, ela demonstrou tanto amor na fala dela que eu fui impactada com a fala dela, de forma positiva, como às vezes acontece de forma negativa, Sim, né? Que eu falo assim dentro do meu coração, Senhor, que dor, que sofrimento, que situação, porque não é sobre olhar o lado bom da situação. Gente, tem situação que não tem lado bom, não. É difícil e é pronto. difícil, é. Pronto, acabou. Sim. E a gente vai ajudando ali a pessoa a lidar com essa fase, com esse momento. Mas o curso desenvolve bastante a gente em conseguir separar, conseguir ir para casa, né? E entender que o que eu posso fazer por aquela pessoa, eu tô fazendo ali no consultório. Sim, Eu tô ali naquele momento. Porque a vida é isso, não é, Leia? Tem coisa que a gente não vai resolver não vai. e não é da noite pro dia. Eu acho que principalmente isso, as pessoas. Esses dias mesmo eu conversei com uma amiga, ela falou: Não, Daphne, eu não quero psicólogo, eu quero que estala o dedo e resolva essa situação. Falei, mas tá vendo? A gente tem que começar trabalhando o quê? Esse entendimento de que você precisa passar nesse processo para você chegar aqui, Sim. né? E às vezes a gente não quer, porque a gente sabe que vai machucar. Não é confortável, nem sempre a gente sai sorrindo do consultório. A gente sai chorando, né? Pessoal, antes, olha lá pro espelho, tem um espelho na sala. Olha pro espelho, tá bom, tá muito ruim, dá uma melhoradinha e vai E embora. vida que segue. E vida que segue. E quando a gente tá ali, eles estão ali, né? A gente tá ali pra quando eles precisam. É que na verdade a pessoa tá ali expondo pra você uma ferida, né? É. E dói, né? Sim, e às vezes a gente tem que fazer um pouquinho assim, né? Tem que mexer, né? Tem que Tem cutucar. que. Vamos ver o que tem nessa ferida aí, né? Pra gente pôr o remédio certo. Mas é gratificante. Só que não imaginava, né, Leia, que pra fazer o que eu tô fazendo eu tinha que ter consultório, ter clínica. Eu acho que muita gente acha que é só atender, mas não é não. É muito mais que isso, Tem que ter uma né? estrutura, né? Tem que ter uma estrutura. Só que o mundo de hoje tá muito diferente, né? Eu vejo quem tá com 20 anos hoje, tem 20 anos de idade, tá chegando num mundo muito diferente de quando eu me formei. Eu me formei, não existia rede social, não existia esse bom do YouTube. Eu acredito que hoje o mundo tá mais acessível pra você, pra você se mostrar. Mas antes não. Eu lembro que as pessoas falavam, tá, Fini, vai abrir sua sala, né? As pessoas falavam seu consultório. Logo que eu me formei, eu falava, não, gente, tem que pagar aluguel, tem que isso, tem que aquilo, né? E eu não me via capaz de fazer isso naquela época. Eu precisava de experiência profissional, porque eu ia ter que me dividir entre a pessoa que administra um consultório versus uma pessoa que acabou de se formar e precisava aprender a lidar com o ser humano, né? Mas hoje eu falo, nossa, podia ter começado um pouco antes, mas Deus tem o momento perfeito, né? É, Deus foi te dando maturidade, né? Deus foi me dando. Porque até pra gente receber a bênção, a gente tem que estar preparado, né? Tem, Porque senão a bênção vem, passa pelos nossos dedos e a gente não usufrui dela. sim, E aí a gente não entende às vezes, né? Fala pro Senhor, ai Deus, por que que eu te peço tanto e você não me dá? é Mas isso. ele lá do céu fala, ai filha, você não tá preparada para receber. Você falando, eu lembrei de uma coisa que eu tava pensando esses dias, sabe, Leia? Quando eu tinha 25 anos, eu fiz 25 anos, eu faço aniversário em fevereiro. Foi logo em seguida que eu tinha voltado dos Estados Unidos. Lembra quando eu fui, Sim, fiz lembro, lembro. seminário, voltei em dezembro. E eu voltei com muita expectativa dentro do meu coração para trabalhar profissionalmente, né? E, e eu só me via, assim, eu não sei como, mas uma coisa deu um estalo na minha mente e eu só me via fazendo atendimento clínico, mais nada. Eu não me via, eu não conseguia me enxergar trabalhando em nenhuma outra área. E aí eu entrei numa bad, assim, né? Fiquei mal, porque assim, eu tinha uma expectativa muito grande comigo com a minha idade dos 25 anos. Quando eu fosse fazer 25 anos, eu tinha algumas metas pessoais. Essa questão profissional e financeira sempre foi muito importante para mim. Eu queria muito ter essa independência, né? Eu venho de uma família, assim, que minha mãe cuidou de mim, minha mãe sempre foi do lar, foi com muita excelência, e ela sempre disse assim, Daphne, se você decidir ser manicure, lojista, não importa a profissão, faça sempre com excelência. Se você quiser ser mãe, seja mãe com excelência e pronto. Sim, Pronto. E os meus pais sempre se dedicaram muito a mim, assim. Eu venho de uma família, além dos meus pais, que são muito abençoadores, né? Meus tios todos cristãos, assim, tudo que eu sou hoje, assim, eu devo muito à minha família mesmo, sabe? Eu aprendi muito com as coisas boas e as coisas ruins de cada um, porque ninguém é perfeito. não. Mas, acima de tudo, Léa,
eu falo assim, meus tios, por parte do meu pai, eles tinham todos os motivos para odiar cristãos, né? Mas nenhum deles nunca desistiram. E eu vejo até hoje meus tios colhendo, né? Agora estão na fase de aposentadoria, os filhos todos crescidos e como realmente valeu a pena. Porque a gente deixa inflamar o nosso coração quando a gente vê o homem fazendo algo pra gente dentro da própria igreja. A gente se contamina e a gente fica com raiva de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Sim. E eu venho de uma família que, acima de tudo que passou, sempre esteve ali na presença de Deus. Das vezes que talvez tentou, Deus falou, não. E não foi de vez. E, então isso, assim, me ajudou a sempre ser uma menina pra frente. Foi me empurrando, tanto em relação à fé, né, quanto em relação à vida. E ali com os 25 anos eu tinha uma expectativa muito alta. Minha mãe, eu já era nascida quando minha mãe tinha 21 anos, então assim, minha mãe me criou pra ser dona do meu nariz, eu sou filha única, né? Então assim, biblicamente, na vida social, minha mãe e meu pai me criaram pra se virar. Seja dona do seu nariz. E como minha mãe, durante muito tempo, assim, ela abriu mão mesmo pra cuidar de mim, ela trouxe sim pra mim, né, esse conceito, seja uma mulher independente, não fique na dependência de um marido. Isso não é negativo, mas em alguns momentos isso pode ser, porque eu tive que passar por isso. Aí quando chegou aos 25 anos a gente ainda namorava, eu e meu esposo, né, e eu tinha lá já o sonho de me casar, porque primeiro, Lé, vou falar aqui pra todo mundo ouvir. Quando a gente... Foi bem engraçado, porque numa quarta-feira eu fui pedir a bênção do bispo pra ir para os Estados Unidos. No sábado da mesma semana eu cheguei com o Leandro pra gente pedir a bênção sobre o nosso namoro. Aí o bispo ficou assim... Como assim? Tem certeza disso? E assim, ele conhecendo já a gente, falou, Deus abençoe, vão nessa e vai para os Estados Unidos, você vai esperar e tudo bem. E assim foi, a gente namorou 6 meses aqui e 6 meses eu fiquei fora. Voltando, eu tava realmente com uma expectativa muito alta de ser pedida em casamento. E isso não aconteceu. E olha, eu tava até tentando lembrar esses dias, eu acho que ele me deu um relógio. Então, na hora que foi o Natal, ele foi me dar um presente, tinha uma caixinha. Parece aquelas cenas de filme, sabe? Quando a garota é desapontada. E não era um relógio. E eu, ai, obrigada, não sei o quê. Então, assim, aquilo já foi uma coisa, assim, que não afetou meu relacionamento com ele, mas, assim, comigo. Tipo, não vai ser agora, calma. E aí, quando chegou meu aniversário, 2 meses depois, assim, o mês de janeiro foi muito desafiador. Porque eu cheguei dos Estados Unidos, eu não tinha nada, eu não tinha emprego, eu não tinha o que fazer da vida. E teve um dia que eu tava muito mal no meu quarto, eu tirei uma palavra, o senhor falou comigo e eu, do nada, levantei, comecei a imprimir um monte de currículo, pus nos envelopes, eu já tinha feito uma lista, assim, de clínicas na cidade aqui, Suzano, e aí eu peguei o carro e falei, vou sair, isso era tarde já, entregando currículo, assim, nas clínicas em Suzano. Coisa que ninguém faz mais, né? E aí eu parei o carro super longe, ali na Avenida Mogi das Cruzes, pra ir numa outra clínica, e aí andando na rua, eu olhei pra cima e tinha a placa de uma outra que eu nem sabia que existia. E aí eu entrei, deixei o meu envelope com o meu currículo, e a recepcionista, que depois a gente virou amiga, ela... Nossa, ela tá contratando hoje. Talvez ela ainda te ligue. Falei, tá bom. Eu só sei que eu cheguei em casa, ela já tava me ligando. E aí eu fui lá e comecei a trabalhar. Porém, tem uma coisa que muitas pessoas não entendem, que o pessoal pergunta bastante, Daphne, vai pôr convênio no consultório? Vai pôr convênio no consultório? Convênio puxado. Gente, quando eu comecei a trabalhar no dia 12 de janeiro de 2016, nessa clínica. Meu primeiro salário chegou depois de 3 meses, porque o convênio ele paga depois de 40... Hoje em dia, 45 dias, mas antigamente dava 60 dias, né? Só que eu não tinha agenda cheia, então depois de 30 dias, o que eu recebia? Referente talvez a 10 atendimentos no mês. Então, assim, tava chegando perto do meu aniversário, eu tava muito mal, porque eu tinha trabalho, mas não tinha, eu ficava mais em casa do que no trabalho. Então, foi mexendo com a minha autoestima profissional, porque eu queria muito. Aos 25 anos, eu já tinha uma faixa salarial que eu queria ganhar. Você tinha uma expectativa já? Eu tinha, bem forte, porque quando eu fazia faculdade, eu fui estagiária numa multinacional. Então, eu convivi com pessoas que, na minha idade, já ganhavam muito bem.
Só que ali não era pra mim. Eu sabia que o mundo corporativo não era pra mim. Eu fiz o meu estágio, me desliguei de lá. Foi uma universidade profissional aquele lugar. Trabalhei com pessoas incríveis, mas eu sabia que não era pra mim. E tudo bem. Vida que segue. Então, no meu aniversário de 25 anos, eu tava muito mal. Eu tava muito pra baixo. A gente fez festa, fez tudo, tal, mas eu não tava bem comigo naquela fase. Mas aí a gente foi construindo pouco a pouco essa agenda nessa clínica e vencemos. Fiquei lá 3 anos. Foi uma bênção, assim, a clínica pra minha vida, que foi um lugar que eu consegui ver um salário ali e falar, nossa, posso casar. Aí ele me pediu em casamento. Depois de 3 anos. O quê? Depois Não. de 3 anos, isso. Não, eu trabalhei até o ano que eu casei. Ah, tá. 2016 eu comecei lá. No final de 2016, eu acho que foi final de 2016 que ele me pediu em casamento, ou 17. 16 ou 17, agora eu não lembro exato, mas... Aí depois me pediu em casamento, a gente começou a se organizar pra casar e a gente casou em 2018. Aí eu falei, nossa, legal. Eu me casei, né? A gente cumpriu a promessa do Senhor na minha vida. E então eu vou voltar aqui, tentar trabalhar no particular, vou ver se eu começo a me divulgar no particular. Isso era 2018. Mas no final de 2018, teve uma mudança nessa clínica muito repentina e eles me desligaram. Aquilo foi a gota d'água. Por quê? Porque as pessoas que entraram para administrar a parte de psicologia, aí vem a nossa teimosia, né, Léa? Quando a gente não entende o que Deus realmente quer. Eu falei, vou dar um jeitinho, né? Vou conversar com a equipe que tá entrando com os outros psicólogos. Quem sabe eles ficam comigo. Pra eu não ficar com uma mão na frente e outra atrás. Porque autônomo é assim. Encerrou o contrato, tchau. Não recebe nada. E eu tinha acabado de casar, não tinha uma reserva, assim, pra sair e investir na minha carreira. Não tinha. Aí eu fui lá, espertona, eu vou tentar conversar, porque eu sou boa disso às vezes. A gente é boa de lábia. Eu sou boa de lábia. E ela falou, vamos lá. Vamos tentar, vou arrumar uns pacientes pra você na minha outra clínica e aqui. Aí, beleza, eu fiquei super animada ali, em janeiro ainda, de 2019. Só que aí eles me trataram de um jeito muito ruim, que eu não gostei, e fez eu me sentir muito mal, assim, a forma de ser tratada. E aquilo, acho que foi o que realmente me pôs no chão. Porque uma coisa que me afetava muito é quando um outro profissional da minha área, ele não tem ética. E trata você como se fosse qualquer um, assim. Não que você tem que tratar as pessoas de qualquer jeito, mas... Poxa vida, se você não trata um colega de profissão direito, você trata como qualquer um, como que você trata as outras pessoas? Você Verdade. passou pela mesma graduação, você sabe dos desafios e você trata a pessoa de qualquer jeito? Ou talvez também eu fiz essa leitura, mas eu fiquei muito mal. Então, em 2019, eu tive uma queda, assim, emocional muito grande. E aí eu falei, não quero mais. E eu fiquei muito mal. Eu falei, acho que eu vou desistir da psicologia. Não é pra mim, não tem como eu viver, vencer profissionalmente, porque eu queria ter dinheiro, Léa. O ponto central eu queria ter a minha independência financeira. Sim. Aí vem o grande desafio. Tudo aquilo que minha mãe falou pra eu não ser, eu estava sendo. 2019 inteiro eu fiquei dentro de casa. Nossa, só eu sei o que eu passava trancada dentro daquela casa. O Leandro ia trabalhar cedo, chegava umas 6 horas, 5h30. E eu passava, assim, teve muitos dias que acho que eu até ministrei isso um dia lá na tarde do encontro. Eu passei muitos dias na cama. Eu levantava 1 hora antes dele chegar, tomava banho e levantava, ia fazer comida pra ele, fazia alguma coisa na casa pra disfarçar, que o homem não liga, né? Não vê nada. Então, se você disfarça ele, realmente acha que tá tudo maravilhoso. Então, assim, por muitos dias. Só que teve um curso que eu comprei que uma amiga minha tinha feito e eu vi que ela tinha tido uma mudança, assim, no posicionamento. E ela falou, eu falei, vou tentar. Que era um curso de marketing para psicólogos. Aí eu pedi, não tendo coragem de pedir pro meu pai, nem pro marido, nem pra ninguém, eu pedi pro meu tio. E meu tio falou, faz o curso. Porque eu não tinha realmente de onde tirar o dinheiro desse curso. E eu fui fazendo, mesmo deitada na cama, eu colocava lá na televisão e ia assistindo as aulas. O online, ia assistindo. No ano de 2019, o meu nome chegou na mão de um empresário aqui de Suzano, que eu não faço ideia como que isso aconteceu. Sim. Félix Romano. É um empresário bem conhecido aqui na cidade, né? Que tem uma empresa grande. Conheço ele. Ele e a esposa dele, assim, que pessoas acolhedoras. E me acolheram, me conheceram, marcou uma conversa comigo. A gente teve uma reunião. Sabe quando você volta a se sentir gente?
Só do Félix ter me chamado ali naquela sala de reunião dele, aquela sala linda dele, aquela Félix e empresa Amanda. linda. Félix e Amanda são um casal, assim, fantástico. São que mesmo. Quem conhecer eles tem a vida mudada nesse Sim. contato. Sim. E me trouxe de volta eu pra mim mesma e acreditar que eu podia vencer. Nessa conversa que eu tive com o Félix, porque ele enxergou uma... Eu nunca tinha visto ele, não sabia de mim, ele quis ouvir a minha história. Falei do meu pai, da minha mãe, e ele me encorajou e falou, olha, tem uma sala aqui, você pode atender. Simples assim, num projeto que ele estava iniciando na época, em 2019. E aí eu fui atendendo, mas assim, Leia, eu fazia um atendimento e eu cobrava R$30. Porque era um projeto que a gente estava fazendo de atendimento social. Sim. E eram uns picadinhos. Então, assim, dinheiro considerável eu não tinha. Mas isso estava me afetando muito, porque eu não... Eu fui criada para ser uma mulher independente. Eu não estava sendo essa mulher independente. Eu não estava dando conta do meu nariz. Eu dependia do meu marido para tudo. Isso me massacrava por dentro, né? Eu não tinha coragem de falar, ai, me compra isso, faz isso para mim. Eu não ia nem para academia para não gastar combustível do carro, porque eu me sentia constrangida com isso. Ai, como que eu vou gastar o combustível do carro, sendo que depois eu não posso abastecer de novo? E não podia pagar terapia também pra mim, né? Não podia pagar terapia, tava sem convênio na época. Então, foi eu e Deus ali, sozinha, no meu mundo interno.